Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Dessa vez aqui com meu colega Arilton Teixeira para passar aqui pelas notícias da semana. Como distração, começando lá por fora, Arilton. Vamos lá. Bom, saiu dessa semana foi o PMI Caixin, né? Empresa aí, outra fonte de publicação. O PMI da China está mostrando o que os outros já estão mostrando. Está muito próximo de 50, de vez em quando sobe um pouco, outro cai um pouco, mas estamos muito próximo de 50, mostrando que está uma economia paralisada, tá certo? Os números do PIB não são condizentes com isso e aquela discussão que nós tivemos várias vezes, né? Que as pessoas estão começando a questionar aí o resultado. Mas é isso. Aí, a China está ali meio com a economia parada. Bom, na Europa saíram os dados da zona do euro. A inflação deu 1,9 anualizada, ou seja, eles já estão dentro da meta, abaixo um pouquinho da meta, que é 2. E aí o ECB continuou fazendo o quê? Reduzindo os juros, como já era esperado e deve continuar. Então isso aí é o cenário lá fora, lá na China e na Europa. Bom, agora vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vieram com números muito em linha com o esperado. Nada fora da, nenhuma surpresa. Vamos lá começando. Criação de emprego, vagas em aberto, tudo um pouquinho acima, mas do que o esperado pelo mercado, mas todos mostram uma coisa clara. Comparado esse ano com o ano passado, o nível de criação de empregos é muito mais baixo, mostrando uma economia em ritmo mais lento. É isso aí que nós temos que ver e que os PMIs deles estão mostrando que é uma economia mais lenta. Mudando sem nenhuma, de novo, surpresa. Quanto a essa briga do Trump com o Musk, ela pode ter até impactos em empresas de propriedade do Elon Musk, mas não deve ter impacto nenhum para a economia. Então foi mais ou menos um cenário de tranquilidade essa semana. O que está preocupando o mercado? Nos Estados Unidos é a Big Beautiful Bill. Está aí no Congresso e tem possibilidade de aumentar ainda mais um déficit elevado num país que tem uma dívida muito elevada, não em termos do PIB, mas em termos absolutos, que são 35 trilhões. O mercado vai se preocupando com isso. Então, esse aí é o cenário. Eu passo para você aí para discutir como que os ativos se comportaram. Pois é, né? Começando pelos juros, que vem numa dinâmica muito ruim já há algum tempo, justamente por causa dessa discussão a respeito do fiscal americano, né? Como a gente não teve alívio essa semana, a curva de juros subiu. Tanto a ponta curva, um pouquinho menos, tá? 2 anos subiu 4 bips, né? 0,04%, enquanto a ponta longa, os 10 anos, né? Subiu 0,1%, que para lá é uma alta significativa acumulada na semana, né? O dólar continuou com a tendência de enfraquecimento que a gente já vem observando desde o início do ano, né? Frente ao restante do mundo. O DXY, que é o índice que mede a força do dólar contra as principais moedas globais, caiu 0,25%, mas por outro lado, a bolsa teve uma performance positiva, tá? O S&P subindo 1,5%, Nasdaq subindo 1,5% e o Russell 2000, que são as empresas de economias mais tradicionais, subindo 3,5% na semana. O destaque negativo para o mercado acionário foi exatamente essas ações da Tesla, depois da briga, da confusão ali com o Trump. A ação chegou a cair 20%, mas está fechando a semana aqui com a queda acumulada de 13%, tá? Foi uma semana de rally de bolsa no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. A China aqui, por exemplo, o MSCI China subindo nas casas dos 3,5%. A bolsa alemã subindo 1,3%, então foi uma semana de riscon, né, global, com exceção no mercado de dívida americano, tá? Passando aqui para o Brasil, Arilton. Vamos lá então. Tem que só comentando, né? Assim, essa recuperação da bolsa, de novo, nós temos que lembrar, está calmo porque a guerra comercial aparentemente está debaixo do tapete, mas nós temos que lembrar sempre aqui, dia 9 de junho está chegando, que é o dia onde o senhor Trump vai ter que tomar decisão, se ele revoga as tarifas ou ele impõe as tarifas a quem não está negociando. E aí pode gerar aí uma instabilidade à medida que nós vamos nos aproximando. Vamos para o Brasil aqui. Bom, no Brasil, os índices de preço que saíram aí, o IGP, ele mostra o que temos visto nas últimas semanas, que é a inflação anualizada começando a cair. É um sinal que nós estamos vendo e é fruto da queda das commodities a nível mundial. O petróleo está caindo, está chegando aos preços dos combustíveis, está ajudando, tá? Então, no Brasil é isso. O que tem de ruim? Os PMIs vieram mostrando uma economia enfraquecendo, PMI de maio, tá? Isso é ruim, e a produção industrial de abril veio com um número, quando anualiza, a queda tem queda anual. Então o que é isso que está sinalizando é que a economia continua perdendo ritmo. Ela não está crescendo naquele ritmo do ano passado, o que a gente sempre falado aqui, está se concretizando. O problema maior do Brasil não é esse, está nos preços, está esperado, está tranquilo. O problema maior começa com o IOF e agora está sendo gerado o quê?
fica cada dia mais claro a falta de opções do governo para superar o problema das contas públicas. O governo aparentemente só tem uma solução: taxar. E aí vai ficando difícil. Por quê? Primeiro que ele já aumentou muitos impostos nos últimos 2 anos. E segundo que é um presidente que vai perdendo popularidade. A aprovação cai. Quanto mais acontece, você vai somando muito imposto, que já foi, e um presidente com queda de popularidade. O Congresso finalmente começa aí a colocar mais barreiras para sucumbir aí às demandas do Executivo e sancionar esse aumento de impostos. E aqui no Brasil, com essa noticiário um pouquinho mais negativo, a gente teve uma semana também negativa, apesar de que nada demais também, tá? O Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, fechou a semana caindo 1%, na casa dos 135.700 pontos. E o IFIX também, né? O índice de fundos imobiliários caindo 0,4% mais ou menos, curva de juros subindo um pouco, na ordem de 0,1% ao longo de todos os vértices, tá? E o único destaque positivo aqui foi o dólar. Dólar na toada do resto do mundo aqui também caiu, tá? Tá fechando a semana cotada a 5,59, uma queda de cerca de 2% na semana. Destaque positivo também, quando a gente olha para ações, né, foi o IMAT, né, o índice de materiais básicos, subindo 3,4%, segurando o Ibovespa aqui para quedas menores, né? Destaque aí para Suzano, gigante de papel e celulose, subindo 7% na semana. E para o calendário da semana que vem, Arilton, o que a gente tem? Vamos lá. Semana que vem é só inflação. Nós temos domingo à noite sai a inflação na China e sai a balança comercial. A balança comercial chinesa é importante a gente seguir para ver até que ponto chegou o impacto da guerra comercial, dessa restrição aí de comércio nacional sobre a economia chinesa. É uma economia dependente de exportação e é muito dependente dos Estados Unidos. Na terça-feira saiu o PCA, maio pra gente. O IPCA 15 de maio saiu com queda anualizada e nós vamos ver se essa tendência se mantém. Aí vamos lá, aí começa na quarta, Estados Unidos. Sai o índice de preço, é o CPI deles. Tá certo? É importante, de novo, né, a inflação americana está caindo, mas agora começa a estar a preocupação. Como vai ser o impacto das tarifas? E as tarifas agora, se elas vão ter impacto, elas vão começar a se manifestar. E aí tem um problema. A economia americana não está, o crescimento está ocorrendo, mas um crescimento menor. E nós temos que ver se há espaço para o Fed voltar a reduzir os juros, que seria importante para a gente. Inclusive não tem, nos preços de mercado hoje, chance de isso acontecer na próxima reunião, cara, daqui a 2 semanas, nem na seguinte, mas ainda estão botando cerca de 2 cortes para o restante do ano. É isso aí. A previsão do mercado no início do ano chegou a 4 cortes, caiu para 3, agora nós estamos em 2, exatamente por causa dessa incerteza. E a minuta do Banco Central ficou claro isso, né? Deixou claro, falando que, olha, tem muito risco de ter desemprego e inflação. E aí, vamos ver o que o Fed vai sinalizar, qual o caminho que ele vai colocar mais peso no momento. Bom, então tem inflação dos Estados Unidos na quarta, inflação para os produtores nos Estados Unidos na quinta. E finalmente um índice importante, que é o Michigan Consumer Sentiment, que sai na sexta-feira para mostrar o quê? Como está a expectativa das famílias para aí a economia americana. Isso é importante, tendo em vista os choques e a volatilidade que tem ocorrido no mercado americano. É isso aí. Bom, semana que vem estaremos aqui novamente para trazer atualizações para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. É isso aí, até a semana que vem. Um abraço a todos e um bom final de semana.